Na terça-feira passada, o governo dos Estados Unidos publicou um vídeo de 5 minutos e meio que dividiu a América inteira. O material foi narrado pelo próprio embaixador americano no Panamá, Kevin Marino Cabrera, e trazia uma mensagem que a gente pensou que tinha ficado enterrada no século XIX. A dominância das Américas nunca mais será questionada. Essa foi a frase exata. O governo americano está dizendo, de forma aberta e oficial, que o continente inteiro é deles. E o mais assustador é que ninguém no Brasil está falando sobre isso. Ninguém está prestando atenção no que essa declaração significa para o nosso futuro. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Prepara um café? Porque essa história é longa e vai mudar a forma como você enxerga o que está acontecendo ao seu redor. Para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar no tempo, muito tempo, quase 200 anos. Em 1823, o presidente dos Estados Unidos se chamava James Monroe. Era o 5º presidente da história do país. E naquele ano, ele fez um anúncio que mudaria a história do continente para sempre. Monroe disse o seguinte: nenhuma potência europeia poderia mais criar colônias ou interferir politicamente nas Américas. Traduzindo de um jeito simples, a Europa não podia mais mandar no nosso quintal. Mas em troca, os Estados Unidos faziam uma promessa. Eles não se meteriam nas guerras e disputas da Europa. Funcionava como um acordo de cavalheiros. A Europa ficava de um lado, a América do outro, e cada um cuidava do seu quadrado. E sabe o que é mais impressionante? Funcionou. Durante quase 200 anos, a doutrina Monroe se tornou a base de toda a política externa americana. Ela foi usada para justificar intervenções no Caribe, no México, na América Central. Toda vez que os Estados Unidos queriam se intrometer em algum país do continente, eles invocavam a Monroe como justificativa. É o nosso quintal, diziam, e o mundo aceitava. Mas ao longo dos séculos, a doutrina foi perdendo força. Os países latino-americanos foram ficando mais independentes, mais fortes, mais autônomos. E a percepção era de que aquela visão do século XIX não fazia mais sentido no mundo moderno. E foi aí que, em 2013, durante o governo Barack Obama, algo histórico aconteceu. O secretário de Estado americano, John Kerry, fez um discurso que marcou o fim de uma era. Ele disse que a doutrina Monroe era uma visão do século XIX que não faz mais sentido. Kerry explicou que os Estados Unidos não iam mais tratar as Américas como um quintal onde eles mandavam em tudo. Pelo contrário, eles iam tratar os países do continente como parceiros iguais. Foi um momento histórico. A América Latina respirou aliviada. Pela primeira vez em quase 200 anos, os Estados Unidos estavam dizendo: vocês são livres, nós não vamos mais mandar em vocês. E Obama reforçou isso. Ele disse que a política externa americana precisava se adaptar ao novo mundo, que os tempos de imperialismo tinham acabado, que os Estados Unidos iam respeitar a soberania dos países do continente. E durante os 8 anos do governo Obama, isso pareceu ser verdade. Os americanos se aproximaram da Cuba, assinaram acordos comerciais com a América Latina, e parecia que finalmente a relação entre o norte e o sul do continente ia mudar de verdade. Mas aí veio 2017. Donald Trump chegou ao poder, e tudo mudou de novo. Quando Trump assumiu a presidência pela primeira vez, em 2017, ele começou a falar em America First. It's going to be only America first. America A América first. para os americanos. Mas ninguém imaginou que isso ia chegar ao ponto que chegou. Em janeiro deste ano, o exército americano capturou Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela, em Caracas. Foi uma operação militar direta em solo venezuelano. Os Estados Unidos entraram no país, prenderam o presidente e o levaram para fora. E a reação do mundo? Praticamente nenhuma. A maioria dos países se calou. E foi aí que as coisas começaram a se complicar de verdade. Em junho deste ano, o secretário de Guerra americano, Pete Hegseth, fez uma declaração que deveria ter acendido um alerta vermelho em todos os gabinetes do mundo. Ele disse: a doutrina Monroe está de volta em efeito total e mais forte do que nunca. E criou um novo termo, Doutrina Donroe, uma mistura do nome Donald com Monroe. Era uma declaração formal. Os Estados Unidos já estavam dizendo que a brincadeira tinha acabado. O continente era deles de novo. E na terça-feira, 12 de agosto, o governo publicou o vídeo oficial. O embaixador Kevin Marino Cabrera, narrando com uma bandeira americana ao fundo, disse a frase que deveria preocupar todo brasileiro: a dominância norte-americana no hemisfério ocidental nunca mais será questionada. Agora, vamos entender o que cada um está falando sobre isso, porque as reações são tão importantes quanto a declaração em si. Do lado americano, a divisão é total. A deputada democrata Délia Ramírez, filha de imigrantes guatemaltecos, classificou o vídeo como propaganda imperialista. Ela disse que o legado da doutrina Monroe é instabilidade, pobreza, imigração extrema e colonialismo na América Latina. Ramírez fez questão de lembrar que os Estados Unidos não são bonzinhos, que eles têm sangue nas mãos de todo o continente. Do outro lado, o deputado cubano-americano Carlos de Menez, da Flórida, publicou nas redes sociais: faça as Américas grandes de novo. Era a versão MAGA aplicada diretamente ao continente. E Ed Martin, um aliado do presidente, disse que é importante conhecer essa doutrina histórica e lutar contra aqueles que se opõem a ela. Percebeu a linguagem? Não é mais diplomacia, é ameaça.
E do lado de fora, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, já havia respondido em janeiro, logo depois da captura de Maduro. Ela disse: "As Américas não pertencem a qualquer poder." Foi direta, foi firme. E o Brasil? Silêncio. Nenhum pronunciamento oficial, nenhuma reação do Itamaraty, nenhum posicionamento do governo. E é exatamente esse silêncio que deveria nos assustar. Agora eu quero que você pare um segundo e pense comigo. Por que os Estados Unidos resolveram resgatar uma doutrina de 200 anos justamente agora? Não é coincidência. Nada na política internacional é coincidência. Vou te mostrar o que está acontecendo nos bastidores. Primeiro, a Amazônia. Todo mundo sabe que a Amazônia é o maior estoque de água doce do planeta. Todo mundo sabe que ela guarda minerais raros, lítio, ouro, ferro, terras raras. E todo mundo sabe que o Brasil não consegue explorar tudo isso sozinho. Os Estados Unidos sabem disso também. E agora, com a doutrina Monroe de volta, eles têm uma justificativa legal para dizer: nós protegemos o continente. Se alguém tentar se intrometer aqui, nós agimos. E agir pode significar muita coisa. Segundo, a Venezuela. A captura de Maduro não foi apenas uma operação militar, foi uma mensagem. Os Estados Unidos mostraram que estão dispostos a entrar em país soberano para atingir seus objetivos. E se fizeram isso com a Venezuela, por que não fariam com outros países? Terceiro, o Canal do Panamá. O embaixador americano no Panamá foi o narrador do vídeo. E o Panamá não é qualquer lugar, é o Canal do Panamá. É a rota marítima mais importante do mundo. Se os americanos controlam o canal, eles controlam o comércio global. E é exatamente isso que eles querem garantir. E tem mais um detalhe que quase ninguém percebeu. Em 2013, quando Obama declarou o fim da doutrina Monroe, ele não apenas encerrou uma política, ele abriu espaço para que outros países entrassem nas Américas. A China, a Rússia, o Irã, todos começaram a fazer negócios com países latino-americanos. E os Estados Unidos assistiram. Mas agora, com Trump, a jogada é diferente. Eles não querem mais competir, eles querem expulsar. Querem que todos saiam. E para isso, precisam de uma justificativa. E a doutrina Monroe é perfeita para isso. Então agora é só conectar os pontos, porque a doutrina Monroe não existe no vácuo. Ela está conectada a tudo que está acontecendo no mundo agora. A Rússia, na semana passada, ameaçou começar a apoderar de navios europeus se eles forem usados contra embarcações russas. Putin disse isso publicamente. E o comandante da frota russa no Pacífico disse que suas forças estavam prontas para inspecionar e deter navios de países hostis. Traduzindo, a Rússia está se preparando para um confronto direto com a Europa. E os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que dizem que o continente é deles, estão distraindo a Europa com a guerra na Ucrânia. A Ucrânia recuperou 745 quilômetros quadrados de território russo este ano. Zelensky chamou de operação de precisão. Mas ninguém está falando sobre o que está acontecendo no Atlântico Sul. O Irã está travado em negociações com Washington. Não há progresso. Fontes iranianas dizem que os americanos não querem um acordo real. E no meio disso, os Estados Unidos continuam atacando no Oriente Médio. Os ataques contra os Houthis no Iêmen mataram 153 civis em 2025. O Pentágono confirmou. E agora, um enorme derramamento de petróleo está atingindo a costa do Omã. Agências de segurança ambiental estão alertando para um desastre ecológico. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E a pergunta é: será que é coincidência? A China está em silêncio, mas é um silêncio perigoso, porque a China é o maior parceiro comercial da América Latina. Se os Estados Unidos expulsarem a China do continente, Pequim não vai aceitar quieto. E aí teremos dois gigantes brigando por recursos no nosso quintal. E quem vai pagar o pato? Nós. A América Latina. O Brasil. Tá. Pensa comigo, a doutrina Monroe foi criada em 1823. Durou quase 200 anos. Foi declarada morta em 2013. E agora voltou, mais forte do que nunca. E o que isso significa para você, que está assistindo esse vídeo agora? Significa que o Brasil está entrando em uma zona de perigo. Se os Estados Unidos estão dizendo que o continente é deles, isso inclui a Amazônia, os nossos recursos, as nossas decisões. E se a gente não reagir agora, pode ser tarde depois. O silêncio do governo brasileiro é alarmante. O México já se posicionou. A Colômbia acabou de reconhecer a soberania de Israel sobre as colinas de Golã. A Coreia do Norte lançou um míssil balístico. Tudo está se movendo ao mesmo tempo. E a pergunta que ninguém está fazendo é: o que o Brasil vai fazer? Porque se a gente não fizer nada, vamos ser os últimos a saber que o jogo já começou. E quando a gente perceber, pode ser tarde demais. Se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque no próximo vídeo eu vou mostrar exatamente quais são os movimentos militares que estão acontecendo agora no Atlântico Sul. Movimentos que o governo não quer que você saiba. Fica ligado.